fiz após a minha chegada a Portugal do Rio de Janeiro. E é assim, fui à procura de umas coisas e encontrei outras. Fui à procura de certos manuscritos, de livros que não encontrei, e encontrei manuscritos de que não fui à procura, e livros de que não suspeitava da existência deles, apesar de alguns já terem cerca de 50 anos de publicação. Encontrei cartas do Francisco de Mel Franco a José Bonifácio, antes do regresso dos dois ao Brasil, uma delas a explicar como é que ele foi eleito vice-secretário da Academia das Ciências, numa ausência do Bonifácio, que é muito interessante. Uma carta que eu considero muito interessante para definir como é que os dois vão parar, no fundo, à chefia máxima da Academia das Ciências, a secretária e a vice-secretário. E que, onde reflete, essa carta reflete já a relação pessoal que havia entre os dois. Cartas em que Francisco Mel Franco mal chega ao Brasil em novembro, dezembro de 1717, quando acompanha a princesa Leopoldina, a noiva de Dom Pedro, noiva mulher, porque ela casa para a procuração na Áustria. Mas, portanto, essa carta também mais uma vez reforça a relação que continuava. São cartas em que há um tom pessoal muito forte. Um deles em que, a propósito de alguém da família, que pergunta pelo diacho do homem, e demonstra a intimidade que há entre os dois e a excelente relação de respeito e de intimidade simultaneamente. Quando ele fala, por exemplo, do paulista renegado, deviam ser tratamentos comuns entre eles, tratamentos que se referiam certamente já a vivências passadas. Há uma carta do Justiniano ao padrinho, ao Bonifácio, muito interessante, que traduz também a intimidade que há entre as gerações. O Justiniano nasceu em dezembro de 1784, quando sai a público o Reino da Estupidez, é espalhado e passa a circular em cópias na Universidade de Coimbra. E ele, portanto, é batizado na Igreja de São Cristóvão em Coimbra, que já foi demolida há muitos anos, para dar lugar a um teatro e um cinema, e portanto é essa relação que eu suspeito. Portanto, todos os elementos que eu tinha suspeitava da relação, e tenho ali de repente eles a falarem uns com os outros, o que para mim é completamente fascinante. Eu que estou há 20 anos na biogata deles, não há nada que pague isso, vê-los quase em carne e osso a falarem uns com os outros. Depois há cartas que me interessaram por motivos pessoais. Há cartas de Dona Narcisa ao marido, onde ela diz que é amante e mulher. Engraçado, essa palavra que ela utiliza, amante e mulher. Na altura achei que seria uma prova da intimidade deles ao fim de muitos anos juntos, mas encontrei no Real Gabinete de Leitura Português, ou Gabinete Português Real de Leitura, bom, não interessa, encontrei um livro sobre a Revolução Francesa e a vida de José Bonifácio, interessante, sobre vários pontos de vista, por algumas informações inéditas que me dei. É óbvio que eu vi o livro num quarto de hora, mas de facto num quarto de hora, 20 minutos, consegui retirar dele tudo o que ele tem de novo relativamente aos dados sobre José Bonifácio, porque é relativamente fácil de tirar. Há uma grande referência à própria Revolução Francesa que a mim não me interessa, embora me interesse, mas pronto, dentro daquele contexto não me interessava, porque não tem a ver com o Bonifácio. Portanto, interessa-me apenas os dados que são referentes ao Bonifácio e a relação. As novidades que contém, que é óbvio que consegui transcrever as mais importantes para o meu caderno. Fiquei com vontade de poder requisitar para o microfilme ao gabinete a parte em que ele faz prova, ou pensa fazer prova, do não casamento de José Bonifácio com a Dona Narcisa Emília. Portanto, a tese do Gondim é que ele não teria casado com a Dona Emília, e sim forjado mais tarde uma certidão de casamento numa igreja da Lapa, onde supostamente, por um motivo qualquer particular, terá pretendido fazer-se casado ou fazer-se passar por casado, e o pároco da igreja da Lapa se terá associado a essa farsa, a essa falsificação.
de documento. E, portanto, encontrei isto que estou a dizer, foi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Encontrei também uma carta do Barão de Eichberg ao Bonifácio, quando sabe que Bonifácio está de regresso ao Brasil, em 1819. Muito interessante, muito interessante. Não sei se é essa carta a que ele se refere às tais minas de ferro de Ipanema, que tanta repercussão tiveram na história do próprio Bonifácio e do Brasil, porque o primeiro historiador do Brasil, o Varnhagen, toma tão a peito um caso pessoal que acaba por alterar toda a história do Brasil em função disso. Enfim, não sei se essa carta, portanto, que o Barão de Eichberg se refere à má administração da mina, portanto, não é uma ideia nova, não é Bonifácio e o Martim Francisco, irmão, que dão-me essa ideia. Pelos vistos, essa ideia é uma ideia que está criada na má gestão dessa fábrica, que é anterior à própria análise e à viagem que o Bonifácio e o irmão fazem por interior de São Paulo. Portanto, vi essa carta. Vi a carta de Emília, de uma das cartas, eram 3 ou 4, eu vi só apenas uma, de Emília, da Narcisa Emília ao Bonifácio, 1815, 16, para aí. As cartas do Francisco Manuel Franco são um período de tempo que penso que vai entre 1800 e, se recordo que é antes de ele fazer o discurso na Academia, que é 1816, portanto será 1812, 13, 14, 15, 16, para aí. A primeira carta é sobre como é que ele aceitou o cargo de vice-secretário. E depois há outras duas que para mim foram importantes, não é? Houve uma outra carta, o Timóteo, por exemplo, que o Saint-Verdier, também tentei ver o conteúdo da carta. Há uma carta da mulher dele ao Bonifácio que eu essa não tentei ver, por causa da ligação do Verdier às edições do Philinte Élysée em Paris, no ABOB, na editora, que é a mesma editora do Reino das Espias de 1818. Tentei, enfim, ver quais eram os laços que poderiam prender Verdier a Bonifácio, tanto que é todo esse conjunto de elos. Bonifácio, ida a Paris, Philinte Élysée, Verdier, enfim, toda aquela gente que, no fundo, mais tarde está ligada às edições ABOB e ao Reino da Estupidez, tanto que a edição que pensas estar na base dessa primeira, o manuscrito que se pensa estar na base dessa primeira edição do Reino da Estupidez é um manuscrito que se encontra na Biblioteca Geral da Universidade, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que eu vi, que eu já tinha em microfilme há 15 ou 14 anos, que já cá tenho, mas que eu vi, mexi, manuseei, que é um manuscrito onde uma letra em altura posterior, parece-me, se escreveu a dupla autoria, Francisco Manuel Franco, José Bonifácio de Andrade e Silva, como autores do poema único dos cerca de 50 manuscritos do Reino da Estupidez que existem, em que essa autoria aparece escrita, se bem que uma letra diferente do próprio poema, e uma letra muito mais escura, muito mais... Eu não sou especialista em caligrafia para estar a dizer que a letra do manuscrito é a mesma das assinaturas, não me parece, mas é claramente um acrescente posterior. Aí também na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra vi as anotações do António de Menezes Vasconcelos de Drummond à sua biografia, que são anotações que acabam por ser muito mais importantes do que a biografia que lhe está subjacente, uma biografia em francês que saiu num dicionário sobre ele, e ele em anotações faz, então aí sim, um livro que eu penso que essas anotações mereciam uma edição, pelo que relevam de importante para a origem do Brasil e para a figura do Bonifácio, que a partir daí ganha uma dimensão que nunca mais perde, eu creio. Não há historiador, por mais racional que queira e dar-lhe a visão das coisas, nunca tirará a poesia à origem de um país que quer dizer, o país tem direito a isso e, portanto, de facto poderão vê-lo com óticas economicistas, vê-lo com óticas... Muitas vezes é aquelas óticas do presente a julgar o passado que eu acho péssimo, porque eu acho que isso tem os dias contados. Esse tipo de postura, cada vez mais tem que ver uma época na época, não pode ser assim. De outra maneira, enfim, é quase uma afirmação dos historiadores numa época determinada à conta de
em vez não se tem que venerar o passado, mas também fazer-se leituras dessas, por vezes muito lineares, não traz nenhuma lucidez, nem nenhuma perspectiva realista, digamos, das coisas. Portanto, aí verifiquei, há um ficheiro extenso, que tem extensas fichas sobre José Bonifácio. Vi todo o ficheiro, tentei fazer uma seleção e uma indicação das cartas que seriam para mim mais interessantes. Se amanhã tiver alguma vontade de querer que, enfim, ver de perto alguma, mando um pedido com a cota e mando vir em microfilme. Essas anotações à biografia do Drummond, eu quero mandar vir. Eu creio que uma vez consultei isso na Biblioteca Nacional, depois perdi a cota e nunca mais consegui, através tanto do ficheiro do catálogo como através dos computadores, localizar esse volume dos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E por isso evitei estar a pedir fotocópias e vi carregadíssima, que já vinha tão carregada de livros e de outras coisas, e optei por fazer mais tarde, caso não encontre na Biblioteca Nacional, esses anais, porque então eu própria fotocopio lá, mando vir, porque eu acho que está tão recheado de... A Independência aparece ali quase fílmica. E o documento do Drummond tem a grande vantagem de ser um testemunho muito próximo, e ele tem uma enorme capacidade de descrição e passa uma tão grande dignidade naquela figura e personagem. A admiração genuína que Bonifácio desperta, a amizade, apesar intergeracional, que ele conseguiu muito bem fazer isso. E isso eu penso que é uma das características que releva a favor de Bonifácio. Ele fez isso com Dom Pedro, que tinha 20 e poucos anos, na altura da independência, e fez isso com o Drummond. E são pessoas que podiam ser quase netos dele, e com quem ele consegue estabelecer relações de grande proximidade e de grande influência e de grande admiração. E nessa biblioteca praticamente tentei ver outras coisas, percebi que há muitas coleções dos descendentes de Francisco Mel Franco. Estão lá vários espólios, porque, enfim, houve um ramo, tanto o Bonifácio como o Mel Franco tiveram uma descendência indireta ou direta considerável. E no Instituto Histórico-Geográfico saliento, entre outras questões, entre outras coisas que eu vi, saliento muito a máscara mortuária de Bonifácio que tive nas mãos, que foi uma emoção para mim, está já a apresentar alguns sinais do tempo. Além da fotografia, gostaria imenso de pedir que me fizessem uma cópia, mas isso creio que não será possível. Nem o Instituto terá meios para reproduzir uma coisa dessas. Em todo caso, no Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, que também eu penso que será uma fonte a explorar futuramente quando lá for, encontrei documentos do Padre Caldas. Encontrei várias coisas que espreitei, em termos de manuscritos, espreitei tanto ou mais no Instituto Histórico-Geográfico como na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Só no gabinete de leitura portuguesa é que só havia um livro. Foi o único que me despertou a atenção e que eventualmente também numa outra futura deslocação ao Brasil poderei tentar explorar mais, mas fiquei com a intuição de que não haveria grande coisa sobre a temática que me interessa. Foi muito interessante perceber, por exemplo, onde era a morada do José Bonifácio e do genro, o Vandelli, casado com a filha dele, na Rua de São Bento, próximas uma da outra e também próximas de José Bonifácio de Andrade e Silva. Não sei se a morada do Vandelli seria próxima do Domenico Vandelli, provavelmente era, ele morava na casa do pai, porque se ele morava muito próximo do Francisco Mel Franco, portanto seriam várias personalidades muito próximas, o Vandelli, o Bonifácio, Vandelli filho, Vandelli pai, enfim, é interessante saber que moravam todos juntos. Tanto mais que o Vandelli, em grande parte dos manuscritos, é apontado como grande herói do reino das estupidezes. É extremamente interessante para mim.
portanto, hei de investigar e verificar, até fazer uma deslocação à Rua de São Bento e olhar para os números e dizer, ei, o Bonifácio morava aqui e tal. Pronto, já que não posso fazer isso, na Travessa do Arco só me mete onde morou Francisco Mel Franco e não tenho qualquer espécie de referência em lado nenhum à morada dele. Ainda poderei tentar na Torre do Tombo, através de algumas pesquisas, ver se consigo perceber em que número. Depois esses números às vezes sofrem alterações, mas vale sempre a pena tentar pesquisar coisas dessas. Vou também ficar a saber, por exemplo, que o Padre Caldas e que o António de Moraes Silva, ambos cariocas, eram muito amigos. António de Moraes Silva terá nascido na Rua do Ouvidor, que eu já conhecia, agora era profundamente alterada, não tinha rigorosamente nada a ver com o que era na época em que o António de Moraes Silva nasceu. Mas essa amizade entre os dois era relativamente desconhecida. Um é preso pela Inquisição, o outro consegue fugir. É ao Padre Caldas que o António Moraes Silva recorre quando quer. Parece quase que está a imitar os passos do Padre António Vieira. Vai a Roma pedir precisamente um documento que o ilibe da Inquisição portuguesa e só depois se atreve a entrar em Portugal. É muito interessante isso. Estava lá o Padre Caldas, que entretanto, de regresso ao Brasil, quando pouco tempo depois faz uma surpresa e vai a Pernambuco visitar o António de Moraes Silva, onde permanecendo lá algum tempo com ele. Portanto, esses traços de uma amizade entre duas pessoas, uma das quais a Igreja nunca aceitou plenamente, depois da sua condenação para a Inquisição, por um lado. E por outro, um homem que mandava os escravos negros dar missa um completo desprezo pela Igreja Católica. E, por outro lado, tinha traços de conservadorismo. Estou a falar de António Moraes Silva. E, por outro, grande amigo de um padre. Portanto, de facto, havia ali aquela geração iluminista luso-brasileira muito interessante. Trazem-me as pessoas vivas, quer dizer, eu tinha muitas referências, imaginava muitas situações, mas de repente se eu estou a desenhar um quadro e estou a querer por estas pessoas insufláveis com sangue, carne e músculos, todos esses episódios são extremamente preciosos. Há um episódio que é referido, creio que até na biografia do António Moraes Silva, do Francisco Augusto Pereira da Costa. É um homem que se interessou para esta geração, portanto que é um homem que, baseado na biografia do Francisco Félix Pereira da Costa, faz uma biografia do Mel Franco que eu ainda não tive acesso a ela, nem desta vez. E vou tentar agora novamente reproduzir toda a minha correspondência com o Brasil novamente. Mas dizia que portanto, ele interessou-se por esta geração. Eu vi a biografia que ele escreveu sobre António de Moraes Silva, que vou tentar pedir à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vi noutra secção, não já dos manuscritos, mas vi nas obras gerais, e é uma biografia muito interessante, e dá-me mesmo a sensação de que ele se interessou por essa geração, porque se ele tem a biografia de Francisco Mel Franco e tem a do António de Moraes Silva, qual é o interesse dele? Para mim é muito nítido, mas pronto. E fala, portanto, nos acontecimentos da Inquisição, que motivaram a fuga do António de Moraes Silva para Londres, e há vários pormenores que aí são revelados que para mim são extremamente interessantes. Ele tem acesso a documentos que são herdados dos descendentes diretos do António de Moraes Silva, daí o valor que têm para mim. Portanto, a Inquisição, quando em 1779 os condena, segundo ele refere, terá sido por um quarto de hora de sexta passada, será? Que eles teriam antecipado a comer carne, que originou o processo todo, o que para mim é inacreditável, não é? Aquela de comer os presuntos, eu sabia que eles comiam no Quaresma e foram acusados disso. Agora, que faltava um quarto para a meia-noite, quando isso aconteceu, para mim isso é incrível. Se é verdade, mas dão pormenores que, de facto, se isso é verdade e se consta, são pormenores muito ricos. De outra maneira, nunca chegaria lá. Por outro lado, que ele fugiu num carro de feno para Lisboa, mais interessante ainda. A fuga já temos pormenores dela através dos processos, em que vão ao Largo da Sé Velha, onde havia ainda um chafariz, enfim, é num burro que sai dali, enfim. Há outros pormenores que tudo juntado quase começo a ver os acontecimentos em filme, para mim, na minha cabeça. Depois, são 11h30 e eu... Se calhar tenho que voltar a falar disto.
Uma carta deliciosa de Francisco Mel Franco ao José Bonifácio. Diz assim: Senhor compadre e amigo velho, não cuide que lhe escrevo para lhe remeter o requerimento incluso que há pouco me pediu pessoa muito da minha amizade. Lhe dirigi-se para nisso fazer com que o Senhor Bispo conte. O que puder não cuide, digo que tal é motivo e que estava para lhe escrever a fim de saber como passou na sua jornada e criminá-lo de não ter cumprido a promessa que fez às minhas filhas de vir cá jantar na véspera da sua partida. Mas quem tem negócios com secretários de Estado não é senhor de si, principalmente em vésperas de partida. Desejo, pois, que chegasse felizmente e que se achasse de saúde e que achasse de saúde a sua família e nós todos vamos no teor ordinariamente. E a Joana diz que se recomenda ao diacho do homem. Diacho do homem. Tenho gostado a tomar a definitiva resolução de mandar o meu filho, mas as suas persuasões me deram assunto para meditar nisso e estou disposto a remeter-lhe para o fim do mês. Queira tanto dizer-me se será, digo francamente, de paulista, da importunidade de ficar ele debaixo das suas telhas ou se é melhor morar ao pé de si, usando sempre da sua vigilância e direção. Eu não sei de que filho ele está a referir-se. Se é ao Justiniano, se é ao Francisco. Já lhe disse e torno a dizer-lhe que eu não pretendo nunca economizar na educação dos filhos e como há muitos anos me conhece, terá visto que não sou homem para abusar da vontade dos meus amigos. Que mais posso eu dizer-lhe que não saiba? Bem vejo que isto poderá passar por escrúpulo, mas mereço desculpa. Bem desejava ser o condutor do estudante, mas isso tem seus encontrões e não pequenos. Veremos. Responda, pois. Lisboa, 5 de... (1707) ou 1717, deve ter sido 1807. Infelizmente não voltei atrás porque eles metem os meses como se fossem algarismos, mas eu desta vez ainda não estava muito alertada para isso. Seu compadre e amigo Mel, excelentíssimo senhor José Bonifácio de Andrada e senhora, meu amigo e senhor Coimbra. Portanto, isto deve ter sido 1807, na altura em que ele era professor da cadeira de metalurgia em Coimbra, Bonifácio, claro. Segunda carta, meu companheiro e amigo de coração, meu compadre e amigo de coração. Muito folgo de saber que está restabelecido da grave moléstia de que foi acometido e que esteja em véspera de partir para a sua casa e família. Sempre receei que algum desaire acontecesse, pois vi e vejo que não está para caravanas que requerem outra saúde e idade. Nós aqui vamos passando sem coisa notável, sem embaraço do grande frio que há 8 dias tem havido. Sua consorte, sem padecer coisa de novo, o sente extraordinariamente. Está a falar da mulher que mora perto dele. Tem sido aqui continuamente lembrado para todos nós, com saudades e, por último, com muito cuidado e interesse. Receba ternas recomendações de todos, que muitos suspiram por ter o gosto de o ver. Vamos ao que me pede. Não, senhora, a sua reclamação foi a fluxo no dia das eleições. Saiu vice-secretário Margioc, ele está a falar da Academia das Ciências, que afincadamente não quis aceitar. Por conseguinte, houve segundo dia para se eleger vice-secretário e então saiu. É a carta em que ele explica como é que fica vice-secretário do Bonifácio, que é secretário da Academia. Não obstante ter dito que era incompatível com a minha vida tal emprego, mas tais razões me deram Sebastião Trigoso e Alexandre, que está a falar do Vandelli, claro, que cedi, e até para não parecer que a Academia era composta de crianças, pois era preciso, recusando eu, que se convocasse o vice-presidente para nova eleição. Remeto a carta que me escreveu Alexandre e ela verá a intriga que se armava. Leio aqui a verdade do sucedido. Tomara que se visse, até para aliviar desse peso, para o que não bastam os meus ombros. Tenha cuidado com a sua saúde e disponha do seu amigo. Obrigado, Lisboa, 15 de dezembro de 1815. É aí que ele é eleito vice-secretário. E é em 1816 que ele faz o discurso substituindo o Bonifácio.
Outra carta, Coimbra, 14, não sei se é outubro, se o que é. Sou compadre e amigo velho. Ontem esteve comigo seu irmão, qual deles? Martim Francisco, António Carlos, não sabe. E estimei as notícias que me deu de o ter deixado sem sessões. Tenha cuidado em evitar as repetições que são de recear no inverno. Veja que um pai de famílias deve escrupulosamente cuidar na sua conservação e a sua saúde está, como deve ser, muito alterada. Tudo aqui, por ora, está do mesmo modo, pois que se espera o ultimato de Lisboa. Não se sabe. Cuida-se no desembarque do Príncipe da Beira e está tudo nomeado para o acompanhar. Esperamos, pois, o desenredo desta tragédia. Pergunta-me por que despacho aquele requerimento que lhe enviei. Dê-me resposta disso, qualquer que seja, e tenha que lhe desejo, seu amigo e compadre Mel. Ele assina sempre assim, Mel. Sou compadre e senhor compadre e amigo velho. Finalmente, segunda-feira, parte o meu estudante. E segundo não sei quê, Justiniano ou Francisco, não faço ideia, vem em companhia de um padre provincial da província do Rio de Janeiro, uma vez que não é possível acompanhá-lo. O baú e a cama vão um pouco recoveiro para ele escrever ao Sr. Bispo Conde e a alguns amigos do nosso tempo ainda ali existentes. Para ele escrevia ao Sr. Bispo Conde. Confio tudo ao Paulista Velho, que ele está a falar a referir-se ao próprio Bonifácio, ao Paulista Velho. Dessa fico descansado. Darei ao padre para lhe entregar 12 moedas para as primeiras despesas, batinas e algum livro. Vamos a outra mais essencial. O rapaz tem aqui um caráter possível. O caso é que as companhias pervertidas o não prevariquem. Espero que não. Estou persuadido que sabe bastante latim para entrar na retórica, onde continua a aperfeiçoar-se. Como quem tem sido educado domesticamente, não diz na verdade metade do que sabe, e é preciso haver conta com isso. Em uma palavra, estou certo de que os seus bons ofícios achará, como me diz, agasalho de pai e mãe. Muito mal assombradas estão as nossas coisas políticas. E não sei como o nosso Ministério se livrará de tal aperto. Tudo o que se vê é tenebroso. Copenhaga ficava bem em bombardeamento, mas os dinamarqueses defendiam-se encarniçadamente. Pobres dinamarqueses constantemente seguiram a mais estreita mentalidade. E que será de nós agitados pela França e a Inglaterra? A não ser paulista renegado, não mandavam rapaz em tais críticas circunstâncias, mas enfim, lancemos entre os braços da sorte. Tenha saúde e toda a sua família. Disponha de 26 de setembro de 1807, seu companheiro e amigo de coração, Mel. Pois esta é a carta que eu escrevo a seguir a ter chegado ao Rio de Janeiro. Muito interessante. Muito cuidado nos tenho devido à sua saúde, pelo que achei divulgado muito lento. Portanto, desejo notícias suas e da sua família, a quem muito nos acomodaremos. De Livorno lhe escrevo, estava a escrever-lhe de Livorno, onde lhe dava conta, portanto, deve ter escrito uma carta de Livorno que eu não encontrei. De Livorno lhe escrevi, de onde lhe dava conta do que aí tínhamos passado. Agora eu dir-lhe-ei que aqui chegámos há 4 meses e dia de embarcados, isto é 5 de novembro corrente, 5 do corrente, ou seja, ele desembarcou a 5 Enfim, não percebo muito bem isso, mas é capaz de ter a ver com a Revolução de Pernambuco, em que eles estiveram no mar uns meses à espera do desenrolar dos acontecimentos, que já ficaram ao largo uns 4 meses, recusando referir os incómodos inseparáveis de tão longa viagem, mas graças à previdência não houve maior moléstia em toda a família, e sua comadre está inconsequentemente melhor do que ali passava nos últimos tempos. Quem é esta comadre? Isto muito me consola, mas no resto não sei que lhe diga. Aqui me acho em uma chácara emprestada que os amigos haviam diligenciado, mas apesar de muitas pesquisações ainda não pude conseguir casas na cidade, e as que há são difíceis, muito más e muito caras. Assim vamos lutando com os trabalhos de que estava livre e para os quais já não tenho ânimo. Já não tem remédio e é penoso olhar para trás
quando de uma verde planície entre montanhas escabrosas. Está a falar do Rio de Janeiro como os morros são montanhas escabrosas e Portugal é uma verde planície. Ainda não apresentei o seu requerimento e, pelo que sabe, tocar nisso, que o tempo só o tempo pode adoçar. É preciso, meu bom amigo, ter força e valor para resistir a desastres desta natureza para os quais nada contribuímos, mas lembre-se que é pai de famílias e que deve conservar-se para bem dos outros. Esta máxima é que me traz por aqui, arrastado sem precisão individual. Ora basta, para outra ocasião será menos reservado, espero cartas suas e para Deus que as tenha, pois muito receio que siga também agora o sistema de não escrever a ninguém. Tenha sempre o que lhe deseja, e seu amigo de coração, Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1817.